E aí eu sei lá, escrevi um texto de 40 linhas, acho que era mais ou menos isso, uma criança de 8, 9 anos, né? Bastante. Bastante. E aí eu olhei aquilo e eu falei, eu vou ser escritora. Eu tava com essa vontade de, tipo, contar para as outras pessoas, mostrar como é que era fazer teatro musical, porque a gente tinha tido uma boa experiência. É assim, é toda semana o que eu estou fazendo da minha vida. Tem horas que eu realmente falo, como eu vim parar aqui? Quem deixou eu chegar nesse lugar, assim? Entendi. Ao mesmo tempo que é muito divertido. Salve, salve, meu povo! Está começando mais um episódio do TV na Real, mídia independente aqui da cidade de Jundiaí. Nosso trabalho é documentar o corre da galera que está fazendo movimento e hoje eu estou com uma artista multifacetada. Ela é artista, fotógrafa, trabalha junto ao lado do teatro, né? Dessa parte artística. Estou aqui com a Letícia Nogueira, vou deixar com que ela se apresente para quem ainda não conhece ela. Olá, Letícia, tudo bom? Oi, Yas, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, dividindo o seu corre. Vou deixar para você, que você se apresente para quem ainda não te conhece. Uhum. Bom, eu sou a Letícia Nogueira, eu sou atriz, sou fotógrafa, diretora de arte, diretora cênica, enfim, uma série de coisas. Acho que já passei por bastante coisa, assim, dentro da arte no geral. Acho que artista é uma boa definição, né? Engloba bastante coisa. Eu falei já multifacetadas que vem trazendo todas essas... Mas... Sim, mas é isso. A minha trajetória passa bastante pelo teatro, pela foto, enfim, um pouquinho de cada coisa. E como que foi para você, que eu sempre trago essa questão, né? Como que foi para você essa sua timeline, né? Do digital para o real, trazendo essa palavra. Como que foi para você se ver artista nessa trajetória, né? Como que você ingressou em tá na fotografia, tá como atriz? Como que foi mais ou menos indo você se segmentando? Né? Sim, eu... É engraçado, assim, porque parando pra pensar bem, eu tenho uma memória de, tipo, ter 8 anos de idade, assim, Tá. e é uma memória muito engraçada, porque eu escrevi um texto, não lembro, uma redação, uma produção de texto, assim, e aí eu escrevi, sei lá, escrevi um texto de 40 linhas, acho que era mais ou menos isso, uma criança de 8, 9 anos, né? Bastante. E aí eu olhei aquilo e eu falei, eu vou ser escritora. Me Maneiro. bateu isso, assim. E aí eu comecei nessa, eu produzi pegava sulfite, assim, produzia uns livros, assim, e tal, e Da aí hora. eu ilustrava os meus próprios livros, e aí eu também falei, também vou ser desenhista, enfim, de alguma forma... Foi vindo um criativo daí, já desde nova. Exato. Aí quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar bastante por fotografia. Aí foi uma coisa, tipo, não, eu vou ser fotógrafa. Só que eu tava passando por essa coisa de ir para vestibular, de ingressar na escola pro ensino médio, e aí sempre rola um tipo, não, mas fotografia não dá dinheiro, tipo, você acha que você tem que fazer uma coisa, né, uma De profissão, carreira, uma profissão. uma profissão de verdade e tal. E aí eu ficando tipo, será que eu faço fotografia? Será que não faço? Enfim. Aí, enfim, passei por mil coisas, prestei N vestibulares que não tinham nada a ver com arte, nada mesmo, assim. E acabou que eu fui fazer eventos, fui fazer faculdade de eventos, que... Curioso, né? Cheguei na faculdade de eventos. Comecei a fazer, e aí, coincidentemente, foi uma época que surgiu um curso de teatro musical gratuito em Jundiaí. E aí eu fui fazer, porque eu tinha 18 anos, eu podia ir pra onde eu queria, de ônibus, né? Porque era tudo que eu tinha. Livre, liberta. Exato. E aí eu fui fazer esse curso, essa oficina, uma oficina de 3, 4 meses, e fui fazer essa oficina de teatro. E aí eu comecei a fazer teatro e eu não parei, assim. Eu comecei a fazer teatro musical, teatro de rua, entrei numa outra companhia, eu fui fazendo, assim, várias coisas, porque eu achei o teatro uma coisa muito legal, uma arte muito legal. Eu sempre também fui muito envolvida, assim, com gostar de cantar, gostar de dançar. Nunca fiz nenhuma aula, assim, quando adolescente, mas eu gostava muito disso e isso, de alguma forma, sempre permeou, sabe? Minha trajetória. Acompanhou. Exato. Tá. E aí eu acabei saindo da faculdade de eventos para estudar fotografia. Então foi uma coisa que meio que foi caminhando ao mesmo tempo. E quando eu vi, eu já estava envolvida na área do teatro, na área da foto, ao mesmo tempo. E também com eventos. Coincidentemente, eu trabalhei numa empresa de eventos. Que são todas visões bem... Eu tava até curiosa para te perguntar, porque uma coisa é você estar atrás da câmera, né? Uma perspectiva, também não sei se é... E outra é você tá na parte da frente, né? Assim, Sim, total. eu fiquei, caramba, é curioso, porque ela tem toda Então, esse gingado, é um gingado isso, né? Você tá atrás, sim. é um olhar, talvez, não sei. Aí você, como a própria pessoa, pode me dizer.
Porque às vezes o fotógrafo tem uma visão, né, por ele estar captando as coisas e você depois, como tá expressando no palco, né? Uhum. Sabe o que que eu acho? É um pouco da minha questão de querer ir pra fotografia, é porque eu gostava muito de ser fotografada. Eu gostava de fazer umas coisas artísticas e tal, tal, tal. E todo mundo que falava assim, tira uma foto pra mim, aí eu dava a câmera numa pessoa, a pessoa não tirava a foto do jeito que eu queria. E eu falei, eu preciso estudar fotografia pra fazer a minha própria foto. E aí eu, inclusive, tipo assim, é uma linha de pesquisa de fazer autorretrato artístico. Eu Tá, fui um pouco pra esse lado também. Então, acho que a foto veio nesse lugar de tô nos bastidores, mas eu também queria estar na frente da câmera. entendi. Que Ah, é essa encaixou. junção. Aí, Tá. quando eu vi, tava também no teatro, nessa coisa que é mais ali da performance no palco, mas também queria estar na foto, porque eu também queria fazer a parte técnica daquele jeito que eu queria. Enfim, então, acho que Uma coisa foi juntando com a acho que outra. atrelou um pouco nesse lugar, assim. E aí você falou também que quando você começou aqui, você foi num teatro musical, né? Sim, E você também tem um projeto que você é co-diretora, né? sim. Do Triarte. Isso, do projeto Triarte. E como que foi para você idealizar um... Eu Ai, ia falar uma escola, mas é um programa, né? Que você sim. incentiva a galera a parte de teatral com música. Na verdade, é um projeto que é um projeto particular, infelizmente a gente não consegue fazer ele ser completamente acessível, disponível para todo mundo. Mas é um projeto pautado no teatro musical. Então, o teatro musical, Hum. ele tem três pilares, né? Que é o teatro, a dança e a música, né? O canto, enfim. Que eram as três coisas que você curtia, né? Exato, Da hora. coincidentemente. Tá sempre ali, né? Sempre, sempre. E Maneiro. aí é engraçado que essas coisas elas são bem integradas. Dentro do teatro musical é uma linguagem, né? De uma forma de contar a Tá. história. E aí foi a primeira coisa que eu acabei fazendo. Eu nem conhecia teatro musical. Eu caí porque foi exatamente isso. Tem que cantar, tem que dançar e tem teatro. E aí eu falei, vou fazer, de graça. Por que Eu não? gostei, eu gosto, tá, entendi. Exato. E aí eu fui fazer. E aí acontece que isso foi lá em 2015. Acontece que os anos foram passando e aí eu fui me envolvendo mais com teatro musical. E aí Entendi. chegou final de 18, começo de 19, que aí a Triarte surgiu, junto com outros amigos, assim, que estavam, né, à frente do projeto. O Pedro Cavalaro é meu sócio atual, mas tá comigo desde esse momento. Pô, maneiro. E a gente, enfim, tava com essa vontade de, tipo, contar para as outras pessoas, mostrar como é que era fazer teatro musical, porque a gente tinha tido uma boa experiência. Então a Entendi. gente queria que as pessoas também tivessem uma boa experiência com teatro musical. Porque é uma ferramenta, eu penso como uma ferramenta muito interessante pro ator, sabe? Porque ele precisa cantar, ele precisa dançar tudo ao mesmo tempo, e fazer 1 milhão de coisas ali, não é só o teatro, não é só. Vai lá e faz o que Exato, você tem que se expressar, tem um exato, dinamismo talvez diferente. Tô até exato. trazendo uma parte aqui leigas, né, de questionar. Sim, Não... sim, mas é diferente mesmo, porque tem uma outra percepção, tem uma outra estética, tem um outro aprofundamento, mas eu acho que é uma boa ferramenta, sabe, Entendi. pro ator no geral, assim, porque ele precisa dar conta de cantar enquanto ele dança, enquanto ele conta história, enquanto ele tá no palco, enfim, é uma ferramenta que eu acho que é bastante Maneiro. importante, assim, É, sabe? Enfim, e aí a Triarte surgiu meio que com essa intenção de que as pessoas conhecessem, assim, um pouco, e sem intenção de formar ninguém, de, não, você vai sair de lá super ator de teatro musical. A gente não era, sabe, a gente não tava, assim, super trabalhando com isso, mas a gente queria trocar, porque a gente acredita no teatro dessa forma, como uma troca mesmo. Então a gente queria propor isso para as pessoas, e aí a gente criou a Triarte, e que tá aí até hoje, assim, a gente tem isso, a gente passa isso para crianças, para adolescentes, para adultos, enfim, é como se a gente quisesse que fosse um primeiro contato, um momento, um lugar, assim, para as pessoas experimentarem teatro musical, tá. seja para seguir carreira ou não, assim, seja para me distrair, assim, seja para Mas fazer naquele lugar essa experiência, sabe? bem maneiro, pô. É É. você e esse seu parceiro, Isso, hoje quem tá à frente da thread sou eu e o Pedro. vocês dois. Isso. E aí ali são essas oficinas para a pessoa ir como um hobby mesmo, de se descobrir, Sim, experimentar, e como também, se ela quiser a carreira, vocês têm essa oportunidade, às vezes, de segmentar a sim, pessoa. sim. Não que a gente vá, tipo assim, não, a gente é só um hobby, então a gente vai fazer meio mais ou menos. Não, a gente Não, eu sei, leva a sério, porque a é, gente leva o teatro a sério. Mas a gente não quer colocar na pessoa um peso de tipo, não, você vai sair daqui, você tem que sair daqui formado e pronto, porque isso não existe, né? é Sair bem de difícil. uma formação pronta, não tem como, assim. Eu acho que principalmente na questão artística, as formações são muito
construtivas e construídas no caminhar, assim. Você vai experienciar uma coisa num lugar, aí em outra coisa. Ainda mais o teatro, que cada aula é com uma galera e vai ser de um jeito, e vai ser formada de um jeito diferente, enfim, não tem essa, assim, né? Pelo menos na minha concepção. Então, Aqui é essa. da área, é mais confiável do que. Mas eu lembro que uma vez eu quis fazer teatro até. Uhum, E eu lembro que uma amiga minha, o irmão dela, fazia naquele Macunaíma de São Paulo. uhum, E eu lembro que eu ficava, meu Deus, ele vai sair de uhum, lá, vai estar na Globo. uhum. E eu ficava, nem sei se é assim, mas Sim, sim. às vezes tem uns lugares que colocam peso e você fala, não, esse lugar não é pra mim. Então achei Sim. legal da Sim, mas tem criativa. pessoas também que querem estar nesse lugar, né? Também, E tem esse lugar que existe também. Não, eu quero sair ele daqui pra queria Globo. seguir uma carreira mais jovem assim, nem foi a Sim, área dele, enfim, mas eu lembro que tinha ali sim, uma essência de que queria estar na TV, sim. estar na TV, né? E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, também quero aparecer numa Malhação, que daí você começa a idealizar umas coisas que não. Mas eu nunca fiz depois teatro, porque eu fiquei, nossa, acho que não, né? Tem que ser muito Uhum, a sério. uhum, Né? Quando você começa a fazer um hobby ou não, é um uhum. compromisso, né? Sim. Seguindo ou não carreira. Por isso que eu trouxe. Tem as pessoas que vão lá por um hobby. E você até comentou, né, que vocês idealizaram lá em 2018. Uhum. Foi logo depois que deu a pandemia, não? Foi um pouquinho antes, na verdade. A gente ficou um ano antes da pandemia. A gente falou, ai, nosso projeto. Que é A gente putz, fez nosso projeto, lindo, maravilhoso. Aí em 2020 a gente tinha sonhos e planos. E aí em 2020, sim, entrou a pandemia. E aí foi tipo, o que a gente faz? Porque é aquilo, né? pergunta Ninguém todo mundo, sabia. exato, todo mundo passou por isso, ainda mais que vocês idealizaram um projeto que é o quê? A pessoa tem que ir até o estabelecimento, né? Por isso que eu trouxe, como foi para vocês, né? O que vocês fizeram de manobra ali para Uhum. vocês fizeram alguma ativação, algo? Num primeiro momento, a gente também estava tentando segurar a coisa do tipo, vão ser uma quarentena, 40 dias, uma coisinha aqui. Então a Putz, gente estava num processo de montagem, então a gente estava montando um espetáculo, já tinha feito audição, já tinha personagem definido. A gente começou a ensaiar, a gente já tinha começado a ensaiar antes da pandemia, aí deu lockdown, aí a gente continuou ensaiando. Então a gente foi fazendo outras formações que também eram importantes. Foi falar da história daquele musical, foi falar sobre figurino, foi entendi. pensando outras coisas, adiantando um trabalho lá da frente. Então a gente Justo, falou, porque tudo bem, vamos, né? 40 dias em casa, mas vamos estar estudando em grupo. Tá, Exatamente, maneiro, exatamente. maneiro. Só que aí a gente começou a perceber que a coisa não ia ficar 40 dias, né? Todo mundo começou a Sim, sacar que não ia ficar. E aí o que a gente mais prudente de pensar naquele momento foi falar, olha, a gente vai parar o processo, porque a gente também não tem uma resposta, a gente não consegue salvar o mundo, a gente também não consegue fazer nada a respeito. sim. Então a gente vai parar o processo aqui. A gente fez uma mini exibição online, assim, a gente montou um número online, cada um gravou sua parte em casa, a gente juntou os vídeos, fez um vídeo jogou no YouTube. Ah, Enfim, mas maneiro. foi tipo uma formatura, assim, desse Tá. processo, e a gente, enfim, ficou nesse processo também meio sem saber o que fazer, porque a gente também não queria expor ninguém, não tinha vacina, não tinha nada, Sim. não tinha como expor as pessoas para continuar. Então a gente falou, ó, a gente volta com o projeto assim que as pessoas puderem, estiverem vacinadas, puderem voltar para a sala de aula. E a gente foi muito resistente, a gente esperou um bom tempo. E aí acho que foi 2021, na segundo semestre, a gente esperou, né, acho que a Vocês primeira dose esperaram. para Maneiro. voltar, para tipo falar, não, tudo bem, porque a gente também tinha turma de criança. Não, Então é não um dava para risco. voltar, na loucura. É. Ele voltou de máscara, tudo, enfim, todo o protocolo que precisava ser feito. Mas foi isso, assim, era um processo que a gente estava super engajado e aí, tá, então vamos segurar um pouco. Sim. E aí, beleza. E aí a gente falou, não, agora dá para voltar. Lá em 2021, falou, não, agora dá para voltar. Voltamos também. Só que é isso, né? A gente estava num processo construindo um público, construindo alunos, uma galera. De Aí deu repente, um. essa galera não vai continuar. Essa galera também não tem mais emprego, essa galera foi demitida. Teve várias coisas ali que aconteceram. E também uma galera que não ia mais fazer teatro, né? Como é que você traz essas pessoas para fazer teatro de novo? Enfim, É então uma outra foi. manobra artística também, né? Ou seja, o tempo inteiro você ficou nesse artístico, né? Aqui a Sim. curiosidade é como que você seguiria, né? Vocês começaram a ideia e você falou, a gente fez os vídeos em casa, maneiro, achei essa ideia. É, Querendo ou não, o criativo não parou, porque foi um sim, momento que todo mundo deu uma, opa, vai todo exato. mundo sair melhor, se transformar, e depois a gente voltou naquele caos.
Aí também queria perguntar, né? Você falou que começou pelo seu artístico, né? Da fotografia, que você começou se descobrindo nesse teatro musical, Uhum. aí idealizaram a Triarte, mas você também estava na CIA do teatro, né? Eu tô na companhia de teatro de Jundiaí desde o ano passado. Então Ah, maneiro. eu entrei em julho, de 2024 e eu tô até agora. Então, mais ou menos um ano e meio, assim, nesse elenco. Que Mas a- aí, antes. como que é esse processo criativo de estar ali? Você tem uma turma, você dirige Uhum. alguma peça, Tá. como... Não, dentro da companhia de teatro, que é a companhia municipal, né? Uma companhia é um corpo estável mantido pela prefeitura. Então, a Tá, prefeitura mantém alguns corpos artísticos, um é o de dança, o de teatro, a orquestra e da hora. tem os corais, né? Tem Tá, corais infanto-juvenis, adulto, enfim. Os três corpos artísticos, o de teatro, de dança e de orquestra, são corpos artísticos remunerados. Então, todos os atores, bailarinos, músicos que estão, na... são nessas Ah, da companhias, hora. eles recebem pela prefeitura um valor e são produzidas peças de teatro, cada um, né? Teatro, Sim, dança e música, orquestra. para a Eventos cidade, da... para eventos da Ah, cidade. tá. Então, por exemplo, hoje eu estava apresentando Robin Hood, que é o espetáculo que eu faço, dirigido pela Carla Candiotto, que é um espetáculo que a gente fez nas escolas. Então a gente leva para as escolas municipais. E Maneiro. aí eu não dirijo nada, lá eu sou só do elenco. Entendi. Então hoje a gente está no elenco de 6 pessoas. A gente tem uma direção, tem uma assistente de direção, tem uma produtora. Então a Da gente é hora. uma equipe que Estruturado. estruturada que faz mover esses espetáculos. Né? Então hoje a gente tem no nosso repertório Robin Hood e Hip, uma história de amor. Da hora. E É, aí vocês vão nas escolas infantis, Sim, a gente vai nas escolas, nas municipais, municipais. e a gente leva o Robin Hood, principalmente, que é mais fácil logisticamente, Tá. e faz algumas apresentações também para a comunidade, né? Então, assim, por Sim. exemplo, a gente no final do mês, de cada mês desse semestre, a gente fez Robin Hood na sala Josete Feres, que é lá no Centro das Artes, Tá. ali onde é o Glória Rocha, sabe? Ah, sim, lá no centro mesmo. Isso, ali tem uma outra sala, que abriram uma outra sala que chama Josete Feres. Essa sala a gente tava lá todo sábado, no último sábado do mês, e no domingo a gente tava na Fábrica das Infâncias de Api. Ah, Então, a gente tava fazendo esse movimento também de abrir para o público, porque na escola não tem, tipo, você não consegue ir, porque é fechado sim. para os alunos. Mas aí nessas datas a gente conseguia fazer. E Pra aí, trazer o público que não tá nas escolas, entendi. exatamente, para trazer adultos, para trazer, enfim, outras crianças, enfim, que a gente vai para escolas públicas, né? Sim, Então, sei lá, tem outras crianças, tem adolescentes, tem adultos, enfim, são peças para todo mundo, né? Então, não são só para criança. Não é uma peça infantil. infantil, Não, não, eu sei que não, mas é vocês só aplicam ali nas escolas municipais. isso. Mas essas peças, vocês também. São outras peças que vocês estariam abrindo para o público, né? Que você estava falando dessas outras datas. Então, a gente tem dois espetáculos. O Robin Hood, E que é esse que a eu. gente leva para a escola Ah, também, tá. e tem o Hip, Perdão. uma história de amor. Imagina, Sim. o Hip, uma história de amor, que essa não dá para levar para a escola porque a logística dela é um pouco inviável, assim, ela tem um Entendi. cenário muito grande, enfim, que aí a gente faz só dentro do Glória Rocha, que é Entendi. dentro do Que é essa teatro. sala, tá? E aí essa a gente faz aberta ao público, né? Maneiro. Então, enfim, aí a gente tem essas duas no repertório e até o final do ano a gente tem uma agenda para apresentar, tanto em escola quanto aberta ao público. Aí sempre quando a gente, como que a gente faz para saber quando que vai ter aberto ao público? É dentro da página da prefeitura onde estaria da companhia. A gente tem um Instagram da Até para companhia. depois eu ir divulgando Sim, também, sim. né? A gente tem um Instagram da companhia, que é Cia Teatro Jundiaí. Então a gente tem o nosso Instagram, mas que é nosso, a gente que administra, não Ah, é tá. exatamente oficial. Entendi. Mas tem pelo canal tanto da Cultura, né? O Cultura Jundiaí está sempre publicando agendas e Sim. tal. E no cultura.jundiaí.sp.gov.br tem uma agenda. E lá tem todos os eventos da cultura, tipo, eventos da cultura, assim. Tem da Então, orquestra, da parte. tudo, Tá, tudo, tudo, maneiro. tudo. Então lá dá para ver também o que é aberto ao público dos corpos artísticos, mas também, por exemplo, uma escola de dança X vai apresentar esse final de semana. E aí tá lá também. Então a agenda ela contempla tudo onde os equipamentos culturais Estão ativos, estão fazendo. exato. Aí tá lá, não. Então esse sábado tem tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar. Então nessa agenda dá para ver bastante coisa.
Maneiro, vou deixar depois na descrição aí do link pra galera se atentar. Eu já entrei Sim. de curiosa, mas só pra deixar aí relatado Sim. onde você vê, né? Porque às vezes a gente só fica nos mesmos instas, fica divulgando, não falando mal, eu acho que todos são essenciais, mas fica só divulgando o que vai na massa, a gente acaba que não vê Sim. umas coisas maneiras, né? Acaba passando Sim. batido. Eu já fui essa pessoa também, por isso que eu tô trazendo. Tipo, pô, às Sim. vezes você fica meio bitolado e acaba não vendo as outras coisas. Uhum. Mas você com a sua equipe, né? Você disse que no Triarte é você e o seu parceiro, o Pedro, Uhum. né? Uhum. Mas vocês já fizeram um espetáculo de montar do zero, fazer toda uma performance inteira, assim? Você já participou dessa construção inteira? Já, opa, na Triarte a gente. É que Eu assim. tava assim, meio de falar por inteiro, tipo, Não, é que assim, por exemplo. que eu sei que é todo um trabalho envolvido, né? Sim, sim. Por exemplo, na companhia municipal, na companhia de Jundiaí, eu entrei, os espetáculos já existiam. Tá. Então, o que eu quero dizer? Toda a parte de produção, cenário, figurino, a peça em si já existia. Eu só Tá, fui lá, perfeito. aprendi como entrar nesse elenco, né? Como Como que eu faço integrar. parte, tá? Exato. E entrei na peça. Então, eu peguei as Show. falas de alguém que fazia na outra versão. Porque, assim, já teve várias versões dessas peças. Ah, beleza, Teve tá. outros elencos por causa de outros contratos, enfim. Então essa peça já existia. Então eu me apropriei de uma peça que já acontecia. Certo. Na Triarte, como eu tô à frente junto com o Pedro, a gente tem um pouco mais de propriedade mesmo. Então, e não só de propriedade, mas também como, por exemplo, nossa, quanta coisa pra pensar, peraí. Não, fica tranquila. Também fui te perguntando mais pra dividir A, como que é esse sim, lado aí. a gente já fez duas coisas diferentes. Então a gente já falou, vamos fazer um espetáculo autoral. A gente falou, vamos ver quem é os alunos que a gente tem dessa turma. Então, a turma de sábado de manhã, vamos, tá, essa pessoa, tá, beleza. Então, eu fui lá, escrevi a peça, pensando nesse elenco. Ah, essa pessoa merece esse desafio, essa pessoa tem que pegar esse desafio. Então, para cada uma, Da hora. montei Um um quebra-cabeça inteiro, quebra-cabeça. porque né? Exato. E o Pedro, ele trabalha com música, ele também é produtor musical, então, enfim, ele também montou, ele compôs as músicas para esse espetáculo. Maneiro, um próximo convidado também. Fica aí a Sim, deixa. sim. Então, a gente fez do zero, tipo assim, a história, a gente fez do zero as músicas, a gente criou do zero as coreografias, e a gente mesmo falou, não, então o figurino vai ser isso, pensou no figurino, tem que fazer isso, o cenário vai fazer isso. Tipo assim, eu pensei que eu queria esse que eu tô pensando especificamente, era um ônibus. Então tinha um ônibus. Tá. Eu quis fazer as poltronas do ônibus. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Tá, então eu vou pegar esse banquinho, vou prender isso aqui, vou fazer isso aqui, vou encapar com tecido. Então a gente também fez a produção. Entendi. Então a gente também fez o cenário. Dois malucos. A gente Não, eu tava aqui pensando Não, dois malucos. Dois malucos. Porque é um trabalho bem detalhado, né? Você tem que fazer o cenário, pensar Sim. no elenco, dividir Sim. com o elenco. Nossa, Sim. não, desafiador. E assim, tipo assim, fora o dia, né, que você precisa receber esses alunos, você precisa falar, ó, você precisa fazer isso, o cenário tá aqui. Enfim, a gente, nessa Fez época, a gente tava nessa de fazer tudo, fazer de tudo um pouco. Então, é isso, a gente se meteu nessa, resolveu Coisa de fazer. artista, né? Exatamente. Quem nunca? Assim como a gente já fez outros processos de vamos pegar um espetáculo Broadway, que já existe, Tá. a gente adapta esse roteiro, a gente adapta as músicas, corta a música que, tipo assim, normalmente os musicais da Broadway são muito longos, né? Tem 2h30 a 3 horas. E aí não dá pra fazer, é muita coisa, assim. A gente tem, normalmente as turmas que a gente tem, principalmente de adolescente, tem 2h30 por semana. Nós somos em 3 professores. Para passar tudo em 6, 7, 8 meses é muito pouco tempo. Coisa. É muita Mas coisa. aí vocês podem fazer essas adaptações quando pegam essas peças. Então, a gente adapta, a gente faz uma versão nossa, então é uma adaptação nossa mesmo. A gente usa dessa história de base para adaptar coisas, inclusive, sei lá, cortar personagem. Tipo, a gente não faz na íntegra. Entendi. E aí, em cima dessas adaptações, aí a gente fala, não, beleza, então a gente pode usar esse figurino, tananã. Mas aí, normalmente, para esse processo, aí a gente faz a audição. Então a gente, por exemplo, para fazer essa personagem aqui, eu preciso de, sei lá, pessoas que cantem até, sei lá o que é essa música. Sei lá, uma música muito específica. Sei lá, uma música muito aguda, uma música muito grave. Tá. Aí a gente fala, quem quer concorrer a esse personagem? É isso, a vai audição lá. Você abre lá, a pessoa se candidata. Exato, a gente já tem os alunos, então entre os alunos a gente fala, ó, quem de vocês vai querer fazer teste para esse personagem?
Beleza. Certo. Tá, quem vai querer pra esse outro? Aí chega um dia, a gente faz o teste e a gente vê o que encaixa melhor. Da E assim, hora. o que vai ser também mais. Encaixado. Mas não necessariamente assim. É muito difícil, porque não é só avaliar assim, quem é melhor, Ah, não, beleza. Eu né? não tô nem nessa. Mas Que é todo tipo, mundo quem ali vai é. funcionar, quem, tipo assim. Porque se eu coloco essa pessoa aqui, aí a outra. Aí não fica sem ninguém pra fazer essa, então essa pessoa consegue fazer os dois. Entendi. Ela faria uma ótima personagem A, mas ela também faria um ótimo personagem B. Então também tem um quebra-cabeça disso. Aí é Sim. outra situação. Então, enfim, a gente já teve as duas situações. Uma história que já existe, uma música que já Adaptada. existe, adaptada. Porque normalmente os musicais da Broadway já tem essas Já tem a versões. linha. Ah, tá, Já tem entendi. as músicas, né? A gente não criou nada. São músicas que a Sim. gente usa, que a gente aprende, faz a nossa versão, beleza. Mas aí também teve esse outro lado que foi fazer do zero, assim, que é outra história, É de assim. tirar o chapéu. É De tirar. outra, Porque outra tudo que você dinâmica. vai fazer um projeto do zero é que não dá pra comparar, porque o teatro também tem o cenário, tem o Uhum. figurino, tem todas essas vertentes. E quando você tá em dois pra fazer isso tudo, eu fiquei, caraca, é bem É. artístico. Hoje a gente consegue terceirizar um Esse pouco mais e falar assim, não, tudo bem, tem um vamos dividir um parceiro. pouco, pedir ajuda, assim. Mas é também uma questão de, tipo, o nosso projeto não tem tantos alunos, assim, a gente também não cobra valores exorbitantes, sabe? A gente quer fazer o possível para ser acessível dentro do que dá, assim. Tá. Então, é isso, a gente vai também enxugando o máximo que dá. A gente mesmo consegue fazer para economizar nisso e investir em outra coisa. Então, a gente, por exemplo, prefere que todo mundo ali tenha microfone, então a gente faz o possível para pagar os microfones, para ter todo mundo ter um microfone Caramba, da individual. hora. Então a gente vai economizar nisso fazendo o quê? A gente tem que fazer o próprio cenário. Então a gente mesmo tem que fazer o cenário, sabe? Então tem Entendi. essas negociações. É, Que a gente podia pagar para alguém fazer o cenário e eles não teriam microfone. Então a gente é uma coisa que, enfim, mas isso vai daí vendo. também encaixa sobre a sua peça, né? O desempenho de vocês. Se todo mundo tem um microfone, talvez a captação do teatro fica bem melhor. Sim, e para musical é essencial, porque Todo mundo tá cantando. todo mundo tá cantando, a gente consegue equalizar, não dá pra, tipo, não precisa, tipo, ficar berrando em cima do playback, enfim. Então, Maneiro. é importante, esse é um investimento que a gente gosta, que a gente acha que faz sentido, assim, sabe? Mas dá pra ver um carinho, querendo ou não, vocês que Uhum, estão ali sabem que isso é importante, então vale investir, talvez, mas sim, é um corre, né? exato. Porque você faz isso ali ponderando que, vou fazer o cenário, vou fazer outra coisa. Então, achei maneiro essa parte assim. Uhum. E como que você no meio disso tudo, né? Sendo a Letícia, você integra ali, fotografia, tô no teatro, o que que você curte fazer aqui de pé? Você vai em peças aqui, tem Uhum. essa pergunta ficou meio distinta aqui, mas eu quero dizer assim, você que tá dentro desse lado criativo, porque querendo ou não, Uhum. não para. Vocês veem cenário, vê figurino, tem que estar com as pessoas que estão ensaiando. Como que é para você que já tem uma mente criativa, né, que tá na foto, que tá dentro disso? Como que é para você olhar isso tudo, assim? Você tem hora que fala, meu Deus do céu, não como que é para trazer esse criativo? Eu trago isso porque todo mundo que tem uma mente mais criativa tem umas horas que dá uns bugs. Uhum. Então, como que é para você estar no meio disso tudo acontecendo e tá lidando com isso? É mais ou menos aí essa pergunta, sabe? Meio Tá, para trazer um pouco mais de você também, né? Não só sim. ficar batendo ao que você faz de profissional, né? É assim, é toda semana o que eu estou fazendo da minha vida. Porque assim, eu tinha mencionado, né? Eu sou atriz, sou fotógrafa, sou diretora de arte. Então, assim, mês passado eu estava fazendo direção de arte num curta-metragem, que é tipo, que é olhar para figurino, que é olhar para cenário, que é olhar para os objetos. E é isso. Então, tem horas que eu realmente falo, como eu vim parar aqui? Quem deixou eu chegar nesse lugar, assim? Entendi. Ao mesmo tempo que é muito divertido, né? É da hora, mas dá uns bugs, às vezes, assim, É, de se imaginar. Eu dá. pergunto eu trago essa questão, porque como vem bastante pessoas que estão fazendo o movimento, eu acabo trazendo isso, porque às vezes tem pessoa que queria começar, ou que queria estar no meio, às vezes fica, Uhum. ai meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Então, às vezes, quando traz esse lado da pessoa que está em todo o movimento e também tem Sim, as dificuldades e está ali fazendo, é um despertar. é. Eu entendo que não é, assim, não é simples, sabe? É, Tipo, não é uma coisa sim. que, poxa,
vou falar pra alguém que tá começando a falar, não, faz exatamente o que eu tô fazendo. Não dá, assim, porque realmente quando eu me perguntar "Ai, como é que eu cheguei até aqui, eu percebo que foi uma coisa muito gradativa. De repente eu tava na foto, de repente eu tava numa companhia, não sei o quê. Aí de repente eu tava não sei o que lá. Aí de repente, aí quando eu vejo, é tipo, eu tô aqui, aí saindo daqui eu vou fazer um outro trabalho, e eu antes tava em outro trabalho, tipo, eu tenho que ficar toda hora desligando uma chave de agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso. Que pra mim é muito fácil. Beleza, Mas é eu já isso. vi pra outras pessoas isso ser um problema, tipo, que não consegue desassociar e, tipo, não consegue ficar virando essa chave toda hora. Ah, agora eu sou músico, agora eu sou fotógrafo, agora. E a pessoa tem realmente um cansaço. Eu, em alguns momentos, me canso, mais pelo assim, porque eu começo a trabalhar e Nossa, tá eu. acostumado. Não, É, e eu também começo a colocar muito trabalho, e eu gosto muito de trabalhar, essa é a minha questão. Eu gosto muito de fazer o tá, que eu faço. Só que maneiro. chega uma hora que eu faço muito e meu corpo grita, né? Tipo, meu corpo físico não. Minha cabeça também tem um limite, assim, né? Todo É, mundo. todo mundo, justo. E a hora que eu percebo, não, cheguei nesse momento, aí é tipo, putz, Aí o que a Letícia faz era meio que essa questão, quando você tá, porque você tá envolvido em bastante coisa artística. Ah, sim. vou ver um filme, ou eu assisto uma peça de teatro, porque às vezes. É, não, eu acho que longe, assim, acho que eu passo longe, acho que eu tô nesse momento eu preciso sair, falar de outra coisa, eu Justo, preciso encontrar outras pessoas, eu preciso, sei lá, sair pra comer, eu preciso fazer outra coisa, assim, porque, maneiro. porque sabe qual que é o problema? Se eu vou assistir um filme, se eu vou ver uma peça, eu vou ficar Você olhando fica. pras coisas, eu vou falar, não, daí é quase um estudo, sabe? É quase um, Entendi. nossa, isso aqui pode usar numa peça que eu tô fazendo, então não adianta, então eu realmente tenho que ir pra outro lugar. Rola, assim, umas crises de chorar, de falar, de mandar mensagem e falar, meu, pelo amor de Deus, me ajuda. Fala alguma coisa, será que eu devo mudar de profissão, mudar de área? Porque é bastante. Às vezes é ingrato, assim, sabe? Às vezes nossa, a gente trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto. Sei lá, não sou rica, não sou nada, nada, É, assim, às sabe? Não vezes. tem um lugar que eu cheguei e falei, não, que lugar incrível. É tipo, lugar incrível é o que eu faço. Mas pensar nessa devolutiva, ela tá em questões muito mais sensíveis, muito menos materiais, assim. E aí é tipo, putz, mas como é que eu pago minhas contas fazendo isso, assim? É muito legal, assim. Recebo muitas mensagens, às vezes, de alunos, tal. Ontem eu recebi uma mensagem muito bonita, assim, de uma aluna falando não, tudo que você me ensinou eu vou levar pro resto da minha vida, assim. Umas coisas que você fala, meu, olha isso que eu causei. Ela tem 13 anos. Tipo Tá. assim, é Mas é. surreal, sabe? Pensar nisso, assim, que de alguma forma eu Tá falei alguma ali, coisa. é uma referência, passa a ser, pô, querendo ou não, você Exato, tem uma dedicação e um empenho ali. exato. Por isso que eu trago isso. Às vezes a pessoa tá começando, é um trabalho, não dá Sim, pra diminuir que não é, né? Tipo, é um corre, você sim, se esforça de diversas maneiras. Mas é pra trazer que, pô, quando você quer, você vai ter que ir ponderando sempre e procurando o sim, caminho ali pra construir o que você quer, né? Você tava na fotografia, também tava no teatro, foram coisas que foram encaixando, né? sim. Eu preciso sempre fazer um movimento, e assim, todo ano essa reflexão, assim, chega essa época, assim, final de ano, eu preciso mesmo pensar o que eu posso fazer para não chegar nesse ponto. Que, por exemplo, as minhas coisas de agenda começam a se cruzar, a se bater, assim. Então, tem um compromisso, tem um espetáculo, eu saio do espetáculo, já vou fazer uma gravação, aí da gravação é tudo muito truncado. Entendi. Eu herdei uma coisa da pandemia muito ruim, que é achar que a gente não tem o tempo do deslocamento de um lugar para o outro. Porque na Ah, pandemia, tá, de ficar, você diz aproveitar esse tempo. não, também tem um tempo Tá, que eu não coloco. É isso, eu deveria colocar os meus tempos de descanso como um compromisso, para ver tem, se eu, justo, enfim, tá. na cabeça. Mas é mais no sentido de, tipo assim, marquei uma reunião com você. Aí eu marco outra reunião para a hora seguinte. Porque na pandemia era online. Sim, você Então, tinha é a hora tipo, inteira. desliga e depois já liga outra. E eu comecei a fazer uma agenda que parecia que eu tinha que me teletransportar de um lugar para o outro. Entendi. Isso não tem como. Então, eu preciso lembrar que entre uma coisa e outra, eu preciso. Não, tá, eu preciso me arrumar, eu preciso tomar banho. Eu saí do meu espetáculo e eu falei, eu preciso tomar banho. Não dá pra eu ir direto, eu tô acabada. Você falou até, gente, Entende? cheguei aqui e vim tomar um banhinho É justo. só isso que eu queria. E aí eu falei, meu, se eu for. Porque o meu plano era ir vir direto. A hora Tá, que eu me olhei no espelho, eu falei, não tem condição de eu ir direto. Então, eu beleza. passei em casa, tomei banho, mas é isso também. Falei 4h30, porque é isso, corri pra me arrumar, não sei o Não, quê. fique em paz. Eu até fiquei com isso na mente, falei, vou trazer aqui, porque ela Aham, tem um corre que às vezes o pessoal
só vê ela lá fazendo as coisas, acha que tudo é tranquilo. Não. Mas também a pessoa tem esse lado, todo mundo ali esbarra, mas você tem seu comprometimento, né? Sim. Mas enfim, é isso. Acho que é uma área, ela é muito feliz em muitos momentos, mas eu acho que como qualquer outra área, ela tem momentos sim de ingratidão e de momentos que você fala, o que eu tô fazendo na minha vida. E eu acho que assim, eu acho que o grande ponto assim para acho que fechar essa sua pergunta é tomar cuidado, sabe? Pra não negligenciar coisas, porque em algum momento eu esqueço de comer, ou tipo, nossa, tô fazendo isso aqui, é mesmo, sabe? Enfim, então, porque tô tão na loucura e quero tanto terminar aquilo, que aquilo é tão legal, mas calma, né? Eu preciso tomar banho, eu preciso comer, tipo, não que isso não aconteça, mas Sim, a hora que eu não, sim, vejo. mas tem vezes que passa, tem dias aí, Exato, principalmente você que tá num corre bem mais corrido, né? Toda exato, hora. exato. Imagina. É, Às vezes a gente que nem tá nesse corre faz isso. exatamente. Vou até aproveitar essa questão aí de corre, de energia disso, para apresentar, porque a gente está com um patrocinador, Uhum, que é o Carlos da Pico Caia, junto com o Matinho do Bom. uhum, A gente trouxe esse energético aqui, que ele é natural. E ele também é feito de terpenos, uhum, que é uma mistura de flores, plantas, essa parte mais botânica, assim, que dá um toque especial. Daí a composição dele tem suco de maçã, ele é bem suco de limão, tem a parte da cafeína, mate, chamate. uhum, Então, vou deixar depois aí pra você dar uma provadinha. Eu já vou uhum, tomar o meu pra você ter sua energia. Aqui, momento. É bom, ele é bem leve. Você sente bastante o mate. uhum, É que você falou que você não é muito do energético, uhum, mas e aí o Pico Caia fica ali na descida da JJ. Ele é uma uhum, tabacaria, na verdade, o sim, espaço dele. Ele vende vários produtos maneiros, uhum, voltado para esse universo. E aí também tem os produtos de terpenos, né? uhum, Que são a parte comestível. uhum, Mas ele não tem o princípio ativo canábico. uhum, Mas, e aí, agora a gente ficou falando todos desses corres de vai e vem, que uhum, isso daí que você trouxe da pandemia, achei bem maneiro, uhum, o ponto que você disse sobre se organizar, né? Que a gente estava sempre no online e num ritmo, a gente deu uma freada ao ritmo que a gente estava uhum, vindo, né? uhum, Eu também estava num lado mais artístico de estar customizando roupas, eu ia para evento para divulgar as roupas, eu precisava dos eventos para estar fazendo isso. Então, quando deu esse lockdown, né, tudo foi parando, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tanto que eu estava finalizando a facu e eu também, nesse lado, não era muito dedicada. Aí eu falei, é um bom momento que eu não sei o que vai acontecer, vou me dedicar ao que eu gosto. Aí fiquei nessa em casa só, estudando, vendo live, né, aproveitei a pandemia nesse ritmo aí, mas uhum. eu lembro que era sempre horas marcadas que você não tinha muito que ficar. Hoje em dia, às vezes você vai marcar um compromisso, eu tenho essa questão, né, de ir e vir, se arrumar, que você trouxe aí. Uhum. E aí eu queria te dar esse adendo aqui, né? Mas sobre essas programações aqui de teatro, você tem alguma peça para indicar que tá por vir? Algum evento que vocês estão fazendo para a gente deixar aqui também documentado? Uhum. No dia 14 de dezembro, Tá. a gente vai apresentar RIP, uma história de amor, no Politeama, com a Companhia de Teatro de Jundiaí. Da hora. Eu acho que vai estar pertinho, né? Costuma fazer no Glória Rocha, mas vai ser a gente vai fazer no Politeama, então vai ser diferente, assim, pra gente também. Maneiro, né? Que É, quando ouve ali parece que, nossa, é, não que o outro não seja maneiro, sim, mas. não, na verdade, o RIP, ele foi pensado pro Glória Rocha, pensando em tamanho. O Glória Rocha, ele tem algumas coisas mais aconchegantes, né? O Politeama, ele é muito grande, ele é lindo, mas ele é muito grandioso, majestoso, assim. É, Então, eu acho que o Glória Rocha tem um ponto que é, tipo, ele te acolhe, te abraça, então eu acho que ele, às vezes, tem um pouco desse um lugar. intimista, assim, É mais próximo, não precisa ficar tão, né? Mas vai ser legal também fazer lá no Politeama um pouco pela estrutura mesmo, que vai ser diferente. Pra gente, o espaço vai ser diferente. Então, eu acho que vai ser legal, porque vai ser essa coisa nova pra gente também. Mas, assim, eu sempre acompanho bastante a programação do Sesc. Eu acho que a programação do Sesc é sempre formidável, assim. Eles trazem Mano, coisas muito legais. Gosto muito. Acompanho também sempre a programação da cultura, que também tem sempre coisas muito legais. Enfim, sou suspeita pra falar dos corpos artísticos, mas tem que né? falar, tá no meio, pô. Sim, Você Companhia, aqui.
companhia de dança, orquestra, coral estão sempre também com programação gratuita, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Que é acessibilizar a arte. Enfim, acho que são os canais que eu mais vejo, assim, mas sempre tem, assim, grupos independentes da cidade que também estão com seus espetáculos, enfim, seus trabalhos por aí, e acho que é sempre importante estar presente, sabe? É claro, eu, enquanto artista, faço o possível para estar. Infelizmente, a gente tem uma problemática que eles estão apresentando e eu também estou apresentando no mesmo dia e horário, mas a gente tenta se assistir. Mas é importante, né, pra gente, enfim, se apoiar. Mas, claro, também as pessoas que não são do meio, né? Às vezes, sei lá, parece que artista precisa só ser assistido por outro artista, né? Sei lá, não sei se as pessoas também ficam meio. Não vou assistir peça de teatro porque não é pra mim, assim, não é, sabe? Parece distante. Meus pais só foram, assim, ir ao teatro mesmo porque eu comecei a fazer. Não era uma coisa que eles iam, sabe? E eu fico pensando também quantas pessoas não deixam de ir no teatro por acharem que é longe, que é elitista. Acho que tem sim lugares que são bem elitistas, que também, infelizmente, colocam nesse lugar. O próprio teatro musical é bastante. Tem um lugar que é muito caro, que é muito difícil o acesso, é longe, enfim. Mas também tem um outro lado do teatro que tá ali, sabe? Que tá disponível. Que é acessível. Ou gratuito, ou, sei lá, por R$ 15, um pouco né, próximo ali de uma coisa mais barata. O próprio Sesc, para quem tem credencial, nossa, os ingressos saem, acho que R$ 8, quase R$ 10. Enfim, é super em conta. Enfim, acho que é isso, assim, é mais estar presente nesses lugares, sabe? Acho que o teatro não vai chegar na sua porta e falar assim, oi, tudo bem? Você quer me assistir? Né? Não vai. Você Não vai vai. ter que ir atrás de uma programação, entender o que você curte ou que está disponível para você ir ver e despertar curiosidade, né? Exato. Eu acho que, claro, as mídias independentes, acho que o seu trabalho ele faz muito isso de levar isso para as pessoas, falar, olha, tem isso também, né? Mas também é isso, também não adianta nada a gente fazer todo um trabalho, ficar insistindo para a pessoa e ela não levantar da casa dela, né? Ela não sair da casa dela. Tem que ir. Eu vou levar a informação, Exato. acesso lá no link, já deixa o like, se inscreve, acompanha a Letícia também, acompanha a Triarte também para vocês ficarem por dentro, fora as outras páginas que ela disse, eu vou deixar. Mas é isso, se a pessoa não for até lá também tem coisa que a gente vai até um certo ponto, né? Exato. Mas é que é isso, é super importante também para a formação, assim, mesmo adultos, ou enfim, para levar as crianças, é super importante. Assim, acho que a cultura é uma grande ferramenta, um grande lugar para entender que o mundo não é só o que a gente vive, sabe? Tipo, tem outras coisas, a gente aprende coisas, não que precisa ser didático, mas aprende coisas, entende. Percepção, ver coisas que tá fora ali do que você costuma ver. Exatamente. Eu costumo trazer que é um bom fermento, né? Você põe ali, vai te crescer de alguma forma, né? Exato. E até curioso que você trouxe, que eu acabei não perguntando, né? Que todo esse lado artístico na sua casa, então você que despertou, você que trouxe essa curiosidade pra galera. Da hora. É engraçado, assim, sabe? Modo de dizer, né? Não, assim, no sentido de atriz, sim, nesse sentido, sim. Mas é engraçado, porque de alguma forma, eu não assim, ninguém da minha casa é artista. Ninguém é artista de profissão. Entendi. Mas teve uma vez que eu me deparei com uma cena que era meu pai fazendo pipa. Meu pai sempre fez pipa para vender. Ele vendia pros moleques da rua, assim, que passavam lá, batiam na porta e falavam, tem pipas, isso há muitos anos atrás. E a minha mãe também sempre gostou de fazer artesanato, de fazer coisas com feltro, a minha outra irmã também. Então, enfim, várias coisas que você vai falando, gente, tipo, a arte tá aqui, eles só não trabalham com isso, mas assim... Estão ali no manuseio, trazendo uma curiosidade. Gostam de fazer, gostam de alguma forma, sabe? Tipo, minha mãe gosta de cantar. Tipo, nunca fez aula, nada, mas ela gosta de cantar. Maneiro. Então, ela me deu um violão. Então, de alguma forma, tipo assim, a coisa foi se encaminhando pra isso. Entendi. E é isso, né? É doido ver como a arte tá presente nas vidas das pessoas. E às vezes a gente que não percebe, assim, não tá com um olho tão... Mas da hora, né? Sua família... Eu tava aqui quando você falou da pipa, eu falei, maneiro, porque o Du aí de trás da produção é pirado em pipa. Quando você falou pipa, eu falei, lá vai ele querer encomendar pipa. Cara, então meu pai... tudo bom? Meu pai fazia pipa, assim, tipo... Eu não sei como é que de direito essa história, mas eu sei que meu pai era uma grande loja de pipas, meio sem querer. Ele tem uma história ótima, que é... Meu pai gostava muito do Paulista, né? Do time de futebol.
E ele foi assistir, ele sempre foi da torcida e tal, ele se enfiou na torcida de novo, enfim. E aí um dia ele foi pro jogo, e aí os moleques bateram na porta, falando, a gente quer, né, a pipa aí que o Donizete tá fazendo. Aí a minha mãe, assim, claro! E aí a minha mãe foi lá no quintal fazer as pipas, porque meu pai não tava. Falou, calma, ele tá fazendo. E aí ela mesma fez. Ela sabia fazer, porque... ficava prestando atenção, tava da hora. E ela ajudava meu pai também a fazer. Aí ela fez, assim, e vendeu pros moleques, assim. Falou, olha lá, minha pipa que tá voando mais. Exatamente. Porque eu estaria nessa, eu ia falar minha pipa lá. Mas é isso, assim. Então, assim, de alguma forma, sempre teve uma coisa, assim, sabe? Essa arte meio no dia a dia, assim. Tinha um temperinho ali. Exatamente. Engraçado, né? Não, engraçado. É que você foi pra uma área que, às vezes, tem uma prima, uma irmã, alguém que tava no meio, ou... Não, eu tive, assim, eu tenho primos que são envolvidos com música, sempre tiveram banda, sempre tem escola de música, enfim, eles sempre foram pra esse lado, assim. Mas também não foi um contato super, tipo, nossa, deixa eu ver o que você tá fazendo, eu quero fazer igual. Foi só, tipo, tá bom, eles têm uma banda. E eles gostam de música. Mas eu nem fui pra área da música direito, né? Eu fui pra área do teatro. Você esbarrou ali. No teatro musical, tudo bem, eu fiz aula de canto, eu canto um pouco e tal. Mas é engraçado, assim, realmente foi uma coisa meio sem querer. Tanto que pros meus pais foi uma coisa meio, tipo, mas você tá ganhando dinheiro? Você tá... Como é que é isso, assim? Até que depois da pandemia foi uma coisa que aconteceu mesmo, de ser um lugar que virou minha profissão mesmo, assim. Então, antes da pandemia, como eu te falei, eu tava numa agência de eventos, fazia umas coisas de foto e umas coisinhas de teatro. Quando aconteceu a pandemia, eu fui pra foto, porque era um recurso mais rápido. Era um recurso mais rápido. Comecei a trabalhar com fotografia de imóveis, comecei a trabalhar com fotografia de produto, uma coisa... Nossa, outra coisa. Outra coisa, nada a ver. Mas é o que tava me sustentando. Nem tô julgando aqui. Eu imaginei que você fosse falar, tava fazendo foto da galera, alguma coisa assim. Nada, não tinha evento. É verdade, né? Tipo, não tinha. O máximo podia ser um retrato ali de alguém, mas entendi, é verdade. Também as pessoas não tinham dinheiro, sim. Mas imóvel continuava vendendo. As pessoas precisavam de dinheiro, produto continuava vendendo. Então, produto mais ainda, porque e-commerce virou uma loucura. Então, fotografei várias coisas para e-commerce, para coisa gastronômica, enfim. E aí, enfim, foi um pouco para isso. Só que começaram a acontecer alguns editais, assim, leis de incentivo, enfim, coisas que permitiram os artistas se sustentarem durante a pandemia. Então, fui me envolvendo um pouco nessas leis, nesses editais, passando em alguns, e aí eu fui me sustentando com isso. Então, desde que eu voltei, desde que a pandemia, enfim, acabou, teve a possibilidade de retorno, a gente... Enfim, eu particularmente não voltei para outra coisa senão teatro. Algumas coisas de foto ainda, mas muito pouco, assim, principalmente teatro. Você seguiu no teatro mesmo, você não voltou mais para a área de fotografia, então? Muito pouco, assim, esporadicamente, assim, alguém da família precisa que faça uma cobertura de alguma coisa, mas é muito pouco, assim. Ou própria fotografia por exemplo, já fotografei corais, já fotografei espetáculo, mas tá envolvido, ali, envolvido na arte. Da hora, você foi certinha, e para sua família agora foi mais tranquilo. Sim. Eu sempre trago porque os pais normalmente quando vê muito artístico, e aí, meu? Acho que é isso, né? Tipo, também ver que a coisa tá acontecendo. Sim. E aí, assim, estar na companhia de teatro é um grande evento no sentido de, não, porque fulano te viu no jornal, porque você apareceu na TV. Aí você começa a aparecer nas coisas, porque tá divulgando, vídeo, enfim, nas mídias. Eu vi você no Facebook. Meu pai outro dia, você passou num vídeo lá no jornal, não sei o quê. Então, sim. E aí é isso. Sempre no Facebook, né? Impressionante. Cara. Então, tipo, de alguma forma, tipo, olha só, ela tá mesmo. Tipo, de verdade. Ela sai de casa pra fazer isso. Dá um negocinho também pra gente, né? Tipo, maneiro, pô, estão aqui, de fato, identificando que o meu trabalho, pô, tem seu valor, né? Bem da hora. Acabei nem comentando com você, apesar do podcast inteiro ser uma escola não, né? Mas uma forma de dividir aí seu corre. Eu sempre pergunto pra galera assim, quer deixar uma mensagem, uma reflexão. E aí o que você sentir, se você quiser dar gente, vou dar uma palavrinha. Poxa, é difícil isso, né? Acho que dar um conselho, assim. Eu acho que eu acredito muito na arte, assim, eu acredito muito na função que a arte tem de unir pessoas, aquilo, né, que eu falei mais cedo, de
enfim, das pessoas conhecerem outros mundos, conhecerem outras realidades, assim, acho que essa é uma grande questão. Às vezes a gente se fecha muito numa bolha, acho que o que a gente tem é isso, principalmente por conta do dia a dia, do cotidiano. Então eu acho que consumir cultura, consumir arte é um papel, assim, super importante para todo mundo. Ir ao teatro, ir ao cinema, ir numa exposição, Musicais. assistir um musical, assistir, sei lá, tipo, vai ler um livro, não sei. Eu acho que consumir arte, ter a arte perto de você sempre é bastante importante, sabe? Eu acho que essa é um pouco do que eu faço, assim, é fazer com que as pessoas tenham contato com arte minimamente, que é, hoje eu fui numa loja e comprar um negócio e aí eu tava de maquiagem do Robin Hood. Artística, Eu tá? tava com a maquiagem do Robin Hood, que é uma máscara e tal. E aí a vendedora falou assim, onde vocês vão apresentar? Aí eu falei, a gente vai apresentar dia tal, a gente tá Robin Hood, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou então, eu vou fazer o possível, eu Da quero ir. hora. Então, assim, isso pra mim já é tipo, fiz o que eu tinha que fazer. Sabe? Valeu o meu dia, assim, porque é isso, é tipo, Você despertou se essa nela pessoa, exato, se essa pessoa ela vai pro teatro lá no sábado, no dia que eu vou apresentar, meu, é isso, assim, ou minimamente ela se interessou, ou minimamente ela vai lembrar, nossa, hoje eu vi uma moça lá, que ela tava com foi, uma maquiagem. ela foi artística lá. E aí é isso, sabe? Então, assim, eu acho que fazer com que a arte e a cultura estejam cotidianamente na vida das pessoas é bastante importante, assim. Então, é isso. Acho que pra mim essa é um grande. Não, achei isso bem bonito, porque eu também trago isso comigo. Eu acho Uhum, importante. Quanto mais você despertar nas pessoas, uhum, que às vezes você não vai segmentar, ela foi pro teatro, foi pra isso, foi pra aquilo, uhum. mas que ela se identifique e desperte nela uma curiosidade, né? Uma criatividade. Achei isso bem da hora, pô. Sim, Deixar sim, essa mensagem, apesar do podcast inteiro ser uma sim. mensagem. E também vou divulgar da sua peça no dia 14, Uhum, que é no Politeama, uhum. do Hip, uma história de amor. Hip, uma história de amor. Eu ia falar cravo, me perdoa. Hip, uma história de amor. Sim, com a Companhia de Teatro de Jundiaí. Maneiro. E também vou deixar tudo na descrição Uhum, para o pessoal acompanhar a Letícia, acompanhar a Triarte, acompanhar a Companhia de Artes, para vocês ficarem por dentro. Eu deixo tudo certinho. Mas mais uma vez, obrigada por estar aqui dividindo seu corre. uhum, Vou depois chamar o Pedro também para uhum. trazer essa outra área da hora. E agradecer mesmo, que eu curti bastante. Que bom, eu que agradeço, obrigada é, por toda a oportunidade, Que assim, de isso, poder pô. falar um pouco disso, eu adoro falar sobre teatro, e também, enfim, Da- vida longa ao projeto, ao programa, que possa, enfim, Pô, fazer isso, valeu. né, tipo, levar um pouco para as pessoas, incentivar as pessoas, minimamente a falar, é mesmo, tem uma peça, ou tem um trabalho X ou Y, tem, enfim, Eu não vou conhecer um gostei. pouco mais, né, independente da área cultural, artística, mas que as pessoas, que Se cheguem nas identifica. pessoas, né. O intuito é esse, é fazer chegar. Vira e mexe, eu vou também nos eventos que a galera divulga, Uhum, até pra mostrar, tô aqui, vim também, uhum, maneiro. Então, tô nesse corre aí. Da hora, pô. uhum. Obrigadão mesmo. É isso, gente, ó. Toda quinta tem vídeo novo no canal. Espero ver vocês na próxima quinta. É isso, beijão.